E muitíssimo boa noite para ti, Fernanda Gomes. Boa noite. Psicóloga, a nossa primeira convidada para o Tá Gravado na Sauí. Seja muito bem-vinda. Tomara que venha mais vezes depois também. Boa noite, meninos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para poder falar desse assunto que não é tão novo assim, mas que está ganhando proporcionalidade maior através da mídia, através do que tem acontecido não somente no Big Brother, mas alguns casos isolados que vêm aparecendo na internet, nos jornais. Eu que agradeço por estar aqui, sentada com vocês, para poder discutir um pouquinho com homens, saber a opinião de vocês, o que vocês acham também, que eu acho também que é muito importante, além de uma visão de uma mulher dentro desse lugar, como profissional também. Você falou agora, né? Tá sendo dado visibilidade. É sempre bom ver pelo lado positivo, né? Pelo menos antes tarde do que nunca, né? Sim. Enfim, e a gente discutiu também, né? No Tá Gravado ao vivo, por assim dizer, que também não é só sobre como a Rede Globo tem abordado esse tema, como ela é bacana, mas também como interessa, né? Como é um tema que, se ela não tocar numa situação como a que aconteceu, vai pegar muito mal para ela, como pegou, inclusive, outros casos que foram trazidos à tona. Gabriel Matias, você quer dar uma sintetizada no caso, no que rolou sobre Gabriel e Bruna? Eu acho que é importante falar que a gente falando ou não disso hoje, vai continuar acontecendo. Eu acho que a vantagem, se é que existe, é que a gente vai dar uma luz, né? Sim. Quer dizer, não somos muita coisa no mundo, né? Mas eu acho que quanto mais se fala, mais se pensa sobre, né? Pelo menos eu tenho esse pensamento. O gatilho que fez a gente pensar nesse programa foi o caso que aconteceu no Big Brother 23 desse ano, né? Com a Bruna Grifal, a atriz da Globo, né? Muito conhecida, fez algumas novelas aí, jovem adulta, né? Ela tem 23 anos, se não me engano. 24, não mais que isso. E o Gabriel Fop, né? Ele tem 24 anos, ele modelo. É modelo, acho que ele é formado em administração. Influenciador digital. E o caso aconteceu durante a primeira semana do Big Brother, especificamente, né? Posso só? Por favor. Desculpa, ele é porque eu acho que isso é relevante. Que assim, ele é modelo, influencer, talvez formado em administração, e alguém que pegou a Anitta. Né? Ele ficou conhecido por isso. Isso foi talvez a coisa mais importante que fez com que ele entrasse da casa de vidro para casa. E acho que já mostra um pouco, já um cheirinho do... O perfil que o público queria dentro da casa, né? Porque ele ficou famoso por pegar a Luísa Sonza e por pegar a Anitta, sabe? E daí todo mundo queria saber o que ele sabe sobre uma pessoa que é famosa. É só isso. Foi só isso que fez ele entrar. Mas o caso que, durante a primeira semana, ele e a Bruna Grifal se envolveram romanticamente. E engataram no começo de relacionamento, por que não, né? Claramente, né? Depois de uma festa, depois de muito flerte, eles se beijaram e engataram um relacionamento lá dentro que, na verdade, durou pouco tempo, né? Porque o Tadeu Schmidt, representando a Globo, no fim da semana, no dia da votação, no dia da votação do segundo paredão, né? Então eram 9 dias, mais ou menos, né? Chamou a atenção ao vivo, no horário nobre da Globo, falou na frente de todo o elenco do Big Brother que certas atitudes não seriam toleradas. Para começo de conversa, ele citou algumas falas de pessoas lá dentro. O cara de sapato falou que eles eram um casal chato, se referindo a Bruna e o Gabriel. E outra pessoa que eu não lembro quem falou algo do tipo... Que o casal era tóxico. Falaram que eles eram um casal tóxico um pro outro. Exatamente. E ele próprio? O Tadeu cita as pessoas que falaram, cita o que foi falado e fala que certas atitudes... Cita um caso que é o mais latente lá no discurso dele, é que o Gabriel... a Bruna faz uma brincadeira com eles, dizendo assim, eu sou um homem da relação, né? E ele fala, então... cuidado para não tomar uma cotovelada na boca, né? E também não foi... Desculpa discordar, não foi mencionado, mas tem um momento, né, em que eles estão ali para entrar no confessionário, que ele puxa ela com uma violência que, para mim, é uma agressão, assim. Por exemplo, olhando de fora, né, com distanciamento. E ela parece que nem realiza que foi puxada, assim, né? Mas acho que é interessante
a gente se perguntar primeiro vocês aqui, vocês que estão em casa assistindo a gente, o que vocês entendem como relacionamento tóxico? Acho que é o primeiro ponto de partida. O que vocês acham? Bom, na minha opinião, acho que é quando um dos lados tenta impor as vontades por meios de força, seja verbal, seja física e tal. Posso estar bastante enganado, imagino que... Não, assim, eu meio que toda relação, no fim das contas, é uma relação de poder, tá? Aí eu já tô dando minha opinião de quem leu Foucault, tá? E a partir do momento que esse poder é exercido de forma belicosa, né? Por palavras e atos, né? Palavras normalmente o começo da relação, depois vai pro físico, né? Quando aí a Fernanda pode nos explicar melhor, mas a partir do momento que é muito o que ele falou, que quando a sua vontade se sobrepõe a da outra pessoa, independente do gênero, mas nesse aqui é o homem, né, sobre a mulher, por meio da diminuição da própria personalidade dela, eu acho, né? Porque essa coisa de tirar ela da frente, considerando que a Bruna é uma pessoa mais expansiva, e tirar essa expansividade dela, falando que ela não podia falar certas coisas pra ele, né? Aconteceu um caso relacionado lá dentro também. E pra você? Eu fico me perguntando um pouco hoje, né, qual a diferença entre relacionamento tóxico e relacionamento abusivo um pouco, né? Se é que tem, ou né? se é que não são sinônimos. E eu acho que, além dessa questão mais evidente de como, né, como você agride a pessoa também antes de ser fisicamente, né, de como você agride ela com palavras e tal, mas acho que, para mim, traz também uma questão que dialoga um pouco com essa relação de poder, mas que é uma coisa mais no sentido de uma manipulação, assim, sabe? Quando a pessoa faz com que a outra sinta o que é conveniente para ela que ela sinta e o que a coloca como quem está dominando a relação. Né? Coloca a outra como subserviente, né? Desculpa. O que não necessariamente é objetivamente por si só ali imediatamente uma agressão, né? Mas é algo que estimula a manutenção de uma relação agressiva. Sim. É que relacionamento tóxico, né? Acho que caiu um pouco na generalização, igual as pessoas falam, eu te amo, né? Tem uma banalização e uma banalização e uma diminuição, uma desvalidação da potência do que é um relacionamento abusivo e não a potência de um jeito positivo, né? Isso que você está falando é muito interessante, porque todos vocês dois, né? Você, Gabriel, e você, Petit, acabaram descrevendo uma parte do estereótipo do que é um relacionamento abusivo. Falar, uma relação de poder. Começou com relação de poder, já não é relacionamento. A ideia é que fique equiparado. Eu te escuto, você me escuta, e a gente vai se comunicando para chegar em comum acordo. Porque os dois vão perder, para entrar no bem comum. Entrou numa relação de poder, a gente está falando de competição. Que você é mais do que eu em alguma coisa. E aí cria-se um super distanciamento. E aí é onde vem, para mim, a grande... Como é que eu posso dizer? A grande arma do relacionamento abusivo hoje. Porque o estereótipo é muito claro. Empurrei, gritei. Ficou claro quando ele fez isso. Sim. E aí teve uma intervenção, né? Quando o Gabriel fez isso. Tanto, mas por que demorou tanto? Porque o abuso... Não precisava ter chegado nesse ponto. Não, e o abuso começa muito antes. O abuso começa na sutileza. Eu costumo falar com eu e as minhas amigas psicólogas, a gente costuma sentar para conversar sobre esse tema em específico, né? Que o machismo, ele tem um lugar onde ele é tão rápido na sua construção dentro da aceleração da atualização, que quando você aprende uma coisa, já tem uma nova aparecendo, se sobrepondo. Então, a sutileza tá no... Você tem certeza? Você tá linda. Mas você tem certeza que você vai sair com essa roupa? Ou vem pela distorção? Tô falando pra você que eu estou me sentindo muito mal.
E essa pessoa, ela consegue pegar esse lugar e distorcer e falar assim, mas você tá me chamando de não sei o que, não sei o que lá? Não, eu tô falando como eu tô me sentindo. E aquilo vira sobre ele, e não sobre o que a mulher ou o homem, porque o homem também passa por relações abusivas, né? O que ela tá falando sobre isso? As interrupções que o Gabriel fez com ela várias vezes, que é o famoso cala a boca, só que de uma forma diferente. Então, assim, tem muitas sutilezas que as pessoas ainda não conhecem, que traz o abuso e que você vai passando pano. Assim, não, ele só tá num dia estressado. Não, ele só tá irritado um pouquinho hoje. Esse negócio do cala a boca, ele até falou diretamente pra ela algumas vezes lá dentro, né? Quando, na fase antes da intervenção, Sim. ele fala isso pra ela, tipo, pô, você não me deixa falar, cara, cala a boca. E, tipo assim, ela quase não falava perto dele. Ela era outra pessoa perto dele. Ela foi anulada por ele, a partir do momento que eles se beijaram na segunda festa da Que edição. inclusive também já, enfim, trazendo mais para essa perspectiva de agressão, assim, surgiu também o primeiro contato a partir do desrespeito de um não, né? Sim. Ela não quis, aí ele insistiu, Que é e ela interessante. eventualmente acabou cedendo, e aí desse lugar, né, que, enfim, socialmente é muito mais, enfim, atribuído à mulher de aceitar ou não estar sendo cortejada, né? Desse lugar dela dizer sim ou não, quando eles ficam juntos, inverte. E aí ele passa a ter o domínio sobre o que está acontecendo de uma forma absoluta. O domínio da narrativa. Não sei se vocês lembram que ele fez de tudo pra ficar com ela Sim. na festa. E quando acontece, ele inverteu a narrativa dizendo assim, ela que correu atrás de mim. Exato. Isso tem um nome, vocês sabem, né? Por favor. Gaslighting. Que é quando o homem, ou a pessoa abusiva, eu Trata não vou como generalizar. maluco, é isso? Oi? É quando trata como maluco? Eu Não, Distorce a lógica, né? gaslighting é quando a pessoa distorce o fato ocorrido em benefício próprio e podendo, inclusive, aumentar o caso e até mentir sobre. Criar fatos, Criar assim, né? fatos, total. Né? Porque o ciclo abusivo, depois eu posso até trazer para vocês, ele tem um caminho, ele tem um passo a passo, vamos dizer roteiro. assim, tem um roteiro. E é muito interessante porque os abusadores podem mudar de cidade, nome, telefone, idade, mas é muito característico. E se estivermos atentos, principalmente atentas, fica muito perceptível de notar. Só que é muito mais difícil perceber quando você está dentro. Porque o abuso ele não começa nesse lugar manipulativo. Ele começa nesse lugar de poder. Ele foi lá, ele insistiu pela persistência, que é o famoso não vou aceitar o seu não, só que agora de um jeito mais maquiado. Não, vamos lá, que não sei o quê, nananã. E vai envolvendo essa pessoa, porque ela vai se sentir cortejada em algum momento. Ela vai se sentir querida, ela vai se sentir desejada. O ego vai ser, de alguma forma, Acalentado. acalentado. Não é nem só o ego, porque tem uma autora muito maravilhosa chamada Vanessa Zanello. E ela tem um livro chamado Dispositivos de Saúde Mental e Dispositivos de Gênero. E ela vai explicando muito detalhadamente para todos os públicos, principalmente para os leigos, como que as estruturas o feminino e o masculino eles vão se desenvolvendo na nossa sociedade. Homens foram criados para gostar de coisas. Mulheres foram criadas para gostar de homens. Não tem. Tem Total desequilíbrio. um gap aqui que ninguém fala sobre. Homens foram criados para serem super-heróis. Mulheres foram criadas para serem princesas. E aí, dentro dessa relação de poder, como você estava trazendo, Gabriel, é esse lugar de eu vou lá, vou conquistar, nananã. E aí ela vai, em algum momento, se sentir muito maravilhosa. Porque quem não gosta de receber um elogio, ser flertado, ser procurado? E aí, nessa relação de poder, ele ganhou e agora ela é o troféu dele. Porque é o objeto, não é a pessoa. Numa relação abusiva, a gente está falando de uma relação objetal. Eu não vejo o outro como outro ser humano. Ele é um objeto para me dar suprimento. Até ele se esgotar, literalmente a pessoa ficar em frangalhos. Sim. O que dialoga diretamente também com a falta de empatia, né? Sim.
E aí a gente vai para um outro lugar dentro do relacionamento abusivo que a gente pode estar falando sobre o narcisismo. Que a pessoa não tem empatia nenhuma. Assim, não tem escuta. Desculpa te interromper. Não. Eu só me pergunto, diante disso, como que... Porque, assim, essa total falta de empatia, ela dialoga um pouco também com uma eventual sociopatia, enfim, né? Não é possível que estatisticamente hajam tantos homens sociopatas se comparado à quantidade de relacionamentos abusivos. Posso? Eu acho que é tudo... tem uma superestrutura que condiciona isso. Patriarcado? Machismo, patriarcado. Imagino que sim, sabe? É... Porque, assim, claro que não existem mais... Não existe mais tantos sociopatas no mundo assim, né? Não faria sentido, porque aí não seria sociopata, não seria... não seria uma patologia... Não seria uma exceção, né? Como relacionamento abusivo não é exatamente exceção, infelizmente, né? Pelo menos pelo que eu noto. Existem mais narcisistas e sociopatas e psicopatas do que a gente imagina. Muito mais. A gente pode estar entre nós. Até porque eles não vão ficar se mostrando como tal, né? Exatamente. Por exemplo, na questão do relacionamento abusivo, como eu estava falando, existe um grande personagem. A pessoa ela não vai se apresentar abusiva, ela vai analisar o objeto, porque é isso, o outro... Não há amor genuíno, amor incondicional. Você é um mero suprimento para mim. Porque a pessoa abusiva, ela está num lugar de tanta dor e sofrimento dentro do caos dela, e aí ela não sustenta esse lugar, ela não cuida, como a gente estava falando nos bastidores aqui, conversando, ela não cuida desse lugar e ela precisa projetar toda essa raiva em alguém. E isso pode ser feito de forma consciente e inconsciente, né? Inconsciente, quando a gente está falando sobre, por exemplo, a construção dentro das estruturas do patriarcado e do machismo, né? Aquilo que a gente estava brincando nos bastidores. Ele é só um menino, ele é real. O homem, ele foi criado, constituído com o lugar de quanto menos responsabilidade você tiver, tá tranquilo, porque tem alguém para fazer por você. Então ele vai se desresponsabilizando, porque tem alguém para fazer para ele e é por ele. E aí você não vai assumindo as responsabilidades do que você faz. Então é mais fácil jogar em alguém, entende? Eu queria voltar numa pergunta aqui um pouquinho atrás, que você citou ali que nessa situação de relacionamento abusivo, às vezes se vira a situação para você ter a narrativa, você sair... E às vezes quem acaba ganhando destaque na situação é o próprio abusador, Sim. né? Na sua análise, você veria que isso aconteceu nesse caso? O protagonismo acabou sendo tomado pelo Gabriel, não só dentro da relação deles, mas para o público de uma maneira geral e para a própria edição do programa? Para o elenco... Exatamente. Lá dentro e para nós que estamos aqui fora. Isso é um fenômeno que pode acontecer, assim, as pessoas que estão de fora do relacionamento acabarem normalizando aquilo de uma maneira que a situação acaba virando para, olha como ele é o coitado, olha como ele está sofrendo. Ele é só um menino. Ele é só um menino, exatamente. Sim. Vou falar um pouco do anônimo para a gente passar pro BBB, que eu acho que fica legal de explicar melhor. É muito difícil identificar quando você está dentro, que é o caso da Bruna, né? Pode vir várias pessoas falarem para você, olha, cuidado, vê se a forma como o seu namorado está falando com você não está sendo agressiva, não está sendo isso. Pegando isso que a gente está falando sobre a construção do homem e da mulher, é natural que a mulher, em sua grande maioria, vai para o lugar de... Não, mas espera, deixa eu ver o que eu posso melhorar. E aí ela vai dando mais, e dando mais, e dando mais, né? Enquanto isso, ele vai se desresponsabilizando. Nesse caso específico da Bruna e do Gabriel, é muito interessante porque, tem uma grande falta de cuidado. Porque, assim, se a gente comparar com 2017, né? Que não teve nenhum posicionamento da Rede Globo com relação ao que aconteceu. Ok, teve um posicionamento, mas à custa de quê e de que maneira? Porque ter ido ali e exposto ele dessa maneira, eu acho, pra mim, no meu ponto de vista, a Globo tá só sendo Globo, a emissora tá só sendo a emissora olhando o produto. Como que isso pega bem pra ela. Isso, relação objetal. Em 2017, a própria
o próprio fato dela não ter se posicionado é um posicionamento, né? Exatamente. E além do posicionamento do Thiago Leifert, quando o Marcos saiu, né? Ele falou, a gente tá cuidando do Marcos, a gente tá junto com o Marcos, sei lá, ajudando ele no que a gente pode ajudar. Sim. Sendo que assim, ali o cara era o grande culpado. E a emissora, de fato, só tomou uma atitude depois que uma delegada foi lá. Sim. E a própria menina envolvida, ela também... Vamos falar sobre isso. A Emily, né? Acho que a gente trata mais pra frente. Você quer dar um panorama do Não, caso, Matias, quando ela conclui? O Fernando já Sim. acabou falando? Não, aí Por favor. o que eu tô entendendo, o que me parece também, né, e aí expõe o rapaz. Tá totalmente errado. Nós daqui estamos vendo o que tá acontecendo. Mas não teve nenhuma explicação lá dentro do que é que tá acontecendo. Jogar, desculpa a expressão, a famosa merda no ventilador, não ajuda muito em muita coisa. E essa menina, quando ele sai, não tem suporte nenhum de ninguém para ser cuidada e com certeza... Ela tá um grande... interrogação. Exatamente. Se sentindo culpada, provavelmente, Ela falou isso. por ele ter saído. Ela falou textualmente isso. Ainda mais quando as pessoas estão na situação desse caso, que é confinadas, sem contato com o lado externo, e meio que blindadas, né? Assim, elas não... Eu não sei, talvez valha a gente falar em algum momento, depois que você concluir, depois que você trouxer o panorama, dado principalmente o histórico que a gente tem dos últimos realities antes dessa edição do Big Brother, assim, até onde vale o jogo, conforme a gente falou no episódio inicial, do ratinho de laboratório? Não, e até onde deixar o jogo rolar, no sentido de não ser mais jogo, é benéfico para a própria emissora, sabe? Exato. Assim, tá fazendo, né? A gente viu o que rolou, não assistiu até o final aquela merda que é inacreditável o que aconteceu ali, que o diretor deixou acontecer. Teve agressão, teve ameaça de morte, teve ameaça de lesão por arma de fogo, teve o diabo lá dentro. Sim. E a gente viu que não era mais do jogo, todo mundo sabia disso, quem tava lá dentro sabia disso, né? Quem falava e quem sofria tanto sabia que eles disso. Próprios boicotaram o jogo. E assim, a direção da Record deixou. Porque assim, vamos ver se dá audiência essa porra, sabe? E tipo assim, tipo assim, eles podem... Você entender que aquilo é fora do jogo é uma coisa. Você entender que aquilo por ser fora do jogo tem que ser boicotado é outra coisa, sabe? É você tomar a famosa decisão executiva. Você quer deixar aquilo na TV, se isso vai te fazer ter números melhores, isso pensando como empresa, né? Sim. É algo que aconteceu na Record e algo que a Globo deixou acontecer uma vez e não deixou acontecer a segunda vez, né? No caso da Emily e do Marcos, a gente vai falar aqui daqui a pouco. E o caso da Bruna e do Gabriel, que é notória a diferença. Sim. E, como ela falou, a Globo agiu como Globo. Ela não agiu como alguém que estava preocupado com o bem-estar de qualquer um dos dois. Mas é bem esse lugar da relação objetal, né? Vocês assistiram Black Mirror? Sim. É total Black Mirror. Sim. Porque vocês... o Rato de Laboratório, maravilhosamente, como vocês colocaram, é um entretenimento, mas, ok, existe muita coisa dali que fica expositivo mundialmente, e a gente pega aqui e olha e fala... Mas será que você pega essa informação e fala, será que eu pratico isso? Ou você tá ali querendo também que o negócio aconteça para ir pro pior cenário possível? Porque tem entretenimento. Porque tem entretenimento, claro. Entre várias aspas, né? Porque... O público é sádico. Exato. E é igual o famoso, a gente estava falando aqui antes de você chegar, Petit, que era em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Até que ponto? Até que ponto? Então, a gente até que custo? A gente tá falando em off também sobre esse papel da Globo, né? De levar isso pro ao vivo, né? Como não se perdeu ali pelo menos horas de quando eles poderiam ter chamado os dois, dado um toque, e nem que depois fizesse render... colocando uma matéria sobre, durante a exibição do programa naquele dia, mas como a Globo dá um esporro, expondo o cara ao vivo e constrangendo ele, é um lacre positivo para casa. Mas essa é a dinâmica da violência. E é como a própria Rede Globo a estimula de alguma forma, né? É espetacularizar, né? Sim. É espetacularizar o fenômeno, sabe? Sim. É tentar tirar o máximo disso por meio de reações exageradas, por meio de declarações exageradas, por meio de chamar todo mundo assim, gente, tá na hora do esporro, hein? Senta aí. Sim. Que tá na hora do esporro, gente. 9h30 da noite de um domingo, o horário mais nobre possível da Globo. Vamos dar um esporro nesse idiota aqui. E não é a primeira vez que isso acontece, né? Vale a gente lembrar, por exemplo, o caso do João com o Rodolfo. Rodolfo, né? Em que aí a situação foi racismo, né? Não foi exatamente relacionamento abusivo, apesar de
também configurar alguma Uma espécie, coisa até né? pode estar É, dentro da violência, outra. violência. Violência. E que, né, na ocasião, o Thiago Leifert fez protocolarmente a mesma coisa. Sim, né? Mas, desculpa. Não, e isso que vocês estão levantando aqui é uma situação importante que me fez querer fazer uma pergunta para vocês. Quais vocês acham que são os componentes da violência? Olha, uma pergunta difícil, mas são bastantes, na minha opinião. Tratando violência em relação, né? Em relacionamento. Violência em relacionamento que é o Sim. nosso tema hoje e a nossa base relacional. Eu acho que do zero, assim, a gente parte com violência verbal, psicológica e física, assim, com uma base unânime. E aí depois, imagino que tem vários tipos de ramificação dessas formas de violência, né? Na minha opinião, pelo menos. Acho que eu concordo com você. Eu acho que eu sigo os relatores. Acho que, sim. É isso. É uma base, assim, mas aí a gente tem várias Isso. formas que essa violência é aplicada em si, na forma, Sim. a maneira, como ela é colocada em vez de fato, né? Eu acho que, desculpa, Pode acho falar. que tem um componente também disso, do momento em que se perde a empatia, assim. Acho que em qualquer um desses aspectos vai muito por esse momento em que você objetifica, assim, a partir do... E até antes de você executar a objetificação, mas quando você passa a considerar a pessoa, você pode não estar executando, não tratando ela como, mas deu o estalo de você objetificar a pessoa, acho que já é por si só um micropasso de Mas já violência. objetificar já é violência. Sim. Imagina, Sim. né? É isso. Rebaixar Já- a pessoa Exato. a algo não humano, acho que já é. Acho né? que na minha concepção entraria como uma violência talvez psicológica, assim. E Começa a violência simbólica, né? Você rebaixar uma pessoa a nível não Exatamente. humano, E sendo que essa- ela é objetivamente humano, é simbolicamente violência. Exato. Como eu disse, o violência, eu pensei também na violência de uma maneira geral, né? Assim, nas determinadas relações de poder e relações sociais que a gente tem no dia a dia, né? Então, assim, são relações que vão se construindo. É importante, gente, assim, eu tô pensando que é importante trazer que a violência tá aqui, violência. E aí ela vai ter os seus subtipos, né? Violência social, psicológica, violência sexual, assédios e por aí vai. Daqui a gente vai trazer uma coisa que eu acho que é muito importante, que é o que está acontecendo muito mais, que é uma coisa chamada microviolência, que não é porque ela é pequena, é porque ela é sutil e difícil de pegar, difícil de nomear e difícil de palpar. Por isso que eu fiz essa pergunta para vocês, porque ela é difícil beça. Principalmente por quem tá vivenciando, né? E é uma Principalmente coisa quem tá que eu vivenciando. é que assim, quando a gente pensa em violência mesmo, não é a primeira coisa que passa pela nossa cabeça, né? Sim, a gente vai pro, é natural ir Pensa pro em macro. violência, mão na cara. Depois você exatamente. rebaixar a E pessoa, também- chamar de assim, vagabunda, a gente, vagabundo. pela narrativa que é criada pra gente tem uma noção de violência que é uma escalada, né? Ela começa pequena e vai aumentando. Quando, na verdade, todas essas violências estão no mesmo patamar ali, né? Elas Exatamente. causam a mesma dor e têm o mesmo Mas quando eu mesmo falo efeito. sobre objetificação, perdão, é um pouco isso que eu tô querendo dizer, no sentido de antes de você executar ela, antes de você tratar a pessoa, quando você passa... É quase como se a violência com o outro começasse só com você. É, mas Sim. a violência, a base dela Quando você perde a empatia. é a objetificação, né? E aí a gente vai ter os componentes que vão ser chantagens, ofensas, humilhações, o gaslighting, a famosa difamação, que é depois de tudo, depois da possibilidade a conclusão, na verdade, de um término, a difamação. E tantas outras coisas que vão acontecer numa minuciosidade bem difícil de se pegar. E, lógico, depois de tudo, a destruição dessa pessoa, psicologicamente falando. Né? Eu tenho casos no consultório de crises do pânico, ansiedade, depressão, tentativas de suicídio. Tudo após o relacionamento abusivo, porque... é esse lugar de não entender o que está acontecendo. Porque o ciclo, ele tem um início, meio e fim, que é o lugar da observação, da adoração, do loving bomb, que a pessoa vai dar e vai trazer, vai fazer tudo o que você quer. E quando ela sentir que você já está dentro, começa o lugar, e aí vai depender do que a pessoa vai fazer, das humilhações, das ofensas, da retirada do afeto, do tratamento de silêncio,
né? E aí vem o famoso pedido de desculpa, que não é pelo ato, É por ter sido pego. é por ter sido pego. Você concluiu? Desculpa, não quero te interromper. Não, e aí é isso, depois do pedido de desculpa vem a aceitação, lógico, e aí volta pro lugar tudo de novo. É o que eu falo no programa, assim. Vergonha é roubar e não poder carregar. Quando você é descoberto, desculpa, não queria, não sei o quê. E ele sabe o que ele fez. E ele Sim. sabe que foi pego. Mais do que saber o que ele fez, ele sabe que ele foi pego. Então ele vai ter que falar, desculpa, não queria. Foi a primeira não vou reação fazer. que ele teve, né? Ele entendeu que foi pego, e a primeira reação dele foi conversar com a Bruna lá e Cara, tentar exatamente. abafar Fazer tudo com que que estava ela acontecendo. defendesse Exatamente. Ele fez a Mas- pergunta de $1 milhão. Você acha que você tá num relacionamento tóxico? Ela, Então você não. tem que Então falar. você tem que falar. Mas que movimento é esse? O que vocês acham? Qual é o nome desse Manipulação. movimento? Manipulou? Tá, mas qual é o que ele fez ali? Responsabilizou ela. Isso. Tem uma coisa que me chama muita atenção no comportamento da Globo também, que é assim, a Globo fez a pior coisa, depois, evidentemente, de não fazer nada, né? Que existiria para a vítima. A Globo expôs muito a Bruna. Na situação em que ela dá uma chamada no Gabriel, em que ela lacra daquela forma. E deixa por isso mesmo. Deixou por Olha assim, ó, Expõe e aí você se vira. você fez Mas isso, essa- vamos pra votação. Exatamente. É a questão que a gente estava falando Não foi nem- sobre. Transformar em espetáculo. Não só espetáculo, né? É esse lugar de contribuir para ela se sentir culpada pelo que aconteceu. Sim, deu E certo. como que a casa, ninguém reagiu. Ele não teve um voto. Tudo bem que há ali um combinado de Não, voto, ele voto tomou em voto. grupo. Ele tomou voto, não do grupo dele. Ele tomou voto de todos os outros do grupo dele. Ah, ele foi Ele- o foco, ele era o foco da semana. Ele da era o outra. foco, ele era o foco. Mas, ou seja, ele E tomou... não por E isso. não por isso. Ele tomou o voto que ele já tomaria. O discurso do Tadeu não interferiu em nada nesse sentido. Aí antes mesmo, né? Eles deram a notícia e eles chamaram o intervalo e deixaram a câmera focada nos dois, né? Pra ver o que eles iam falar Cara, isso e é muito- tal. Foi E quase a gente muita tá- exposição. Demais. Muita. Exposição de muita. uma vulnerabilidade sem tamanha. Como é que se sai depois de uma situação dessa? Exatamente. Sim, off anônimo, a gente já fica em frangalhos no nível de exposição que é. Vai bater mais quando ela sair da casa e ver tudo, né? É quando vai realmente bater o momento nela. E assim, só também um detalhezinho que eu acho que a gente deixou escapar sobre como surge a relação, que eu acho que dialoga muito com essas coisas da sutileza, que é quando o cara ele se coloca no lugar de ter rastejado tanto para ela, para o primeiro contato amoroso, ele já coloca um gatilho de que Como se ela devesse Pra- alguma coisa, né? não só isso, mas de como aparentemente ali ela que manda. Então, aparentemente, fica sutil. Porque ele, em momento nenhum, chega e fala assim: você vai me dar um beijo. Ele insiste, ela diz não. Então, ela tá dominando, ela tá dando fora. E aí, quando ele finalmente consegue, já tem algo ali que aparentemente é desequilibrado a favor dela, supostamente. É porque ele consegue fazer ficar de um Fica jeito disfarçado. que, tipo assim, Fica ela maquiado. sempre tá oferecendo afeto pra ele e se ele quiser, ele pega, sabe? Tipo assim, quando ele tá de saco cheio Isso, dela, ela fala assim, cara, você tá sempre perto de mim, você que veio atrás, tipo assim. Aí no outro momento ele tá beijando ela, sabe? É meio assim, eu escolho quando eu vou até você. Isso. Pode falar. Não, é que isso tudo é, tipo, amplificado por 100 vezes dentro de um jogo onde já tem uma relação que eles Que é estão... super, a relação foi super comprimida, né? Foi comprimida, além de ela ser super comprimida, a relação ela tá em volta de outras relações de pessoas que acabaram de se conhecer por conta de um jogo e que não sabe se a pessoa é seu adversário ou não, Que vale se ela é seu dinheiro, vale um parceiro ou não. dinheiraço, né? Vale muito dinheiro, vale a exposição, vale o teu nome lá em todo Vale lugar. tudo, né? É o Sim, famoso sim, vale qualquer coisa. Tu tá lá pra ganhar a vida ou tu tá lá pra perder a tua carreira, sabe? É um round six. Em versão brasileira, na minha opinião. Com a nova patrocinadora aí, está cada vez mais claro isso, É, né? que depois que sai alguém cai a moedinha assim, todo mundo triste, Exato. cai a moedinha, uma música feliz, um funkão. Exatamente. Fique alegre com a sua tristeza, e não importa o custo que você vai passar em prol daquilo que você deseja. Mas assim, será se? Tem duas coisas que eu acho importante do programa que veio, que é quando tem aquela outra participante que manda um Twitter, né? Uma mensagem. A Kay Alves E pra fala, ela. obrigado por você não ser violento comigo, não foi isso? Obrigado por sempre me respeitar. É, isso é um
E isso é um ponto muito importante da relação abusiva, porque o abusador ele não vai se mostrar abusivo para quem tá fora. Ele vai ser abusivo somente na intimidade. Fora ele vai ser o bom moço, a boa moça. Sim, mas o que eu posso falar sobre isso é uma outra coisa dentro da dinâmica violenta da nossa sociedade, que é a rivalidade feminina. E ela tem. Não tem não teve nenhuma sororidade, alguém segurar na mão dela e falar assim, mas calma, vamos pensar, vamos olhar, como é que você está se sentindo? O que está acontecendo com você? Até teve assim, a Aline falou com ela, a Domitila falou com ela, mas assim, falou e Mas tipo assim, não sou do seu grupo, A sabe? própria Domitila foi bem assim. Mas falou pra escutá-la ou falou porque precisava falar alguma coisa? É. São duas coisas totalmente Pois é. diferentes. E aí, condicionado à própria dinâmica do programa. Tipo assim, exatamente. talvez me aproveite disso pra gerar um videozinho bonito no meu Instagram, né? Sobre sororidade. Enquanto eu só quero que ela me escute. Eu não quero escutá-la, né? Eu não fui lá querendo saber como é que ela tava de verdade. Eu fui lá dar meu discurso e beleza, fica bem. Bota a mão na mão e vai embora, sabe? Mas aí, fazendo o paralelo, né? Porque a gente falou aqui como é que a Globo agiu, né? Primeiro ficou calada, viu a avalanche de críticas negativas, de pedidos de posicionamento, aí a Globo fez o que ela fez, o que ela faz melhor, que é espetacularizar o produto, Sim. né? E com a justificativa de que só fez porque estava sendo obrigada, né? Por uma delegada. Pois é, e aí... Isso você estava falando da vez anterior. Então, o caso de 2017, né? O Marcos Harter já tinha próximo de 40 anos, a Emily tinha Ou saído... seja, pra todos os efeitos não é só mais um menino. mal tinha saído da adolescência, ela devia ter 21, ela era muito mais nova do que ele. Eles se relacionaram romanticamente, a Emily era estudante ainda, ela entra numa dinâmica com a irmã gêmea, que você tinha que escolher quem que ficava, né? Aí acabou que ela ficou. E o Marcos Harter é médico, anos de profissão, consultório, o cara não era mau dinheiro de jeito nenhum. Homem branco. Homem branco. Se envolveram romanticamente e desde o começo tinha todas essas violências verbais, físicas, muitas vezes, eu acho que a maioria das vezes, do meio pro final do caso, foi muita violência física até o dia que, perto da final, eles dois eram um casal muito forte aqui fora, porque eles achavam que a relação era entre duas pessoas de personalidade forte, enquanto uma claramente foi anulada por ele. Ela mal falava no programa, sabe? Enquanto o Marcos fazia tudo, brigava em nome dela, falava em nome dos dois, né? Ele parecia que tinha absorvido ela pra ele, né? Ele virou o casal, né? Ou ela virou ele, no caso, né? Um apêndice dele. Até que no final, ele impressa lá na parede, a cena clássica do Big Brother, infelizmente, encosta lá na parede de vidro, sabe? Segurando o braço dela, fica um hematoma no braço dela, né? E em outro episódio, baixa a cabeça dela no chão, né? Aí nesse, ele foi chamado e foi expulso. Perto da final, ele era um dos cotados para ganhar, tanto que a Emily que ganhou em 2017, né? E a Globo trata esse caso em 2017 simplesmente com um VT. Ele entra aparece as agressões físicas, ele entra no confessionário, escuta que tá expulso e acabou, né? Porque não aparece ele saindo, porque o programa preza pelo você achar que tá tudo, eles estão lá e ninguém tem contato, que a gente sabe que é mentira, né? Até por ter atendimento psicológico lá na casa, a gente sabe que eles não estão completamente isolados de todo mundo. E foi isso que a Globo fez. A Globo chama ele, faz um VT, nem bonitinho, faz um VT protocolar, fala assim, ó, gente, ele agrediu, né, gente? Foi só pra Expulso. informar o que aconteceu. Foi só pra informar, um dia ele não tava mais lá, foi expulso por causa disso aqui. Mostrou, acabou, não teve mais nada, Emily ganhou. Não, e coloca E depois assim... ele foi pra fazenda. E depois ele foi pra Fazenda Não. pra ser um abusivo que ele sempre foi. Na Fazenda ele foi pior ainda, porque a Record é um circo. E aí, no final, depois do caso da Bruna Foi o Gabriel... quarto colocado. Foi o quarto colocado na Fazenda. O que é... Eu tenho medo de que colocação ele teria na Globo. Ainda bem que a gente nunca soube disso. Porque se na Record ele foi terceiro lugar, eu tenho medo do que a Globo faria com ele. O que é a audiência da Globo. Aí, no caso do Gabriel e da Bruna, a Emily tweetou falando... agradeceu ao posicionamento da Globo, falou que ela deveria ter feito isso 6 anos, né? 6 anos atrás, porque ia me livrar de um ano de terapia com psicólogo e psiquiatra para me fazer lidar com tudo que aconteceu lá dentro. Então, né, rapidamente, esse foi o caso, como a Globo lidou com o caso.
Atualmente o Marcos falou assim, ele nem falou nada, ele falou assim, minha consciência tá tranquila, o processo já expirou, né, que ela entrou, claro, todo mundo entrou na justiça contra ele, mas tipo assim, menos ela. Ele fala assim, tem tanta, ela fala tanta coisa, mas nunca entrou contra mim, quem entrou contra mim não ganhou. Ele levou pro lado legal, né, claro. Falou assim, expirou o prazo, não Mas posso ser julgado. isso daí esse caso, ele tem tanta coisa que dá para poder pegar de relacionamento abusivo, como, dentro de uma minuciosidade que é o famoso nós temos personalidades fortes, que é a famosa desculpa Salvo-conduto, né? Pra tu ser um grosso, pra tu para ser você, uma carta desrespeitoso. branca. E foi um dos árbitros que falaram, mas a Bruna é molecona. E daí que ela é molecona, gente? E no caso o Gabriel, ele nem tem sempre essa personalidade forte. Ele cresceu a personalidade dele em cima do abuso. Não, tipo assim, a Emily também não era uma pessoa legal, mas ela foi agredida de todas as formas possíveis lá massacrada, dentro, e isso não diminui o fato, sabe? Não tem essa de personalidade forte. Isso não é carta branca Claro. para poder falar sobre passar a mão em cima de um abuso ou não, né? Personalidade forte. O outro, mas o que ele fala, né? Mas ela fala mal de mim e ela não me colocou. Se vocês soubessem a dificuldade que é para uma mulher sair de um relacionamento abusivo, quanto mais entrar numa exposição de entrar na denúncia e fazer e acontecer, e a reverberação emocional que isso é muito É o caótico. prolongamento da dor, né? É Você quer se livrar de horrível. qualquer jeito. Você quer se livrar de qualquer jeito. E aí é um dilema interno. E aí esse lugar de tipo, tá vendo como é que eu não fiz nada? Nem me botou na justiça. Ela que foi a vítima não falou nada, né? Por que vocês estão falando, né? Tem uma No caso grande de responsabilização. relacionamentos, por exemplo, como casamentos, né? Tem a questão financeira também, numa sociedade em Filhos que... envolvidos, situação financeira. A mulher às vezes pode ser dependente desse cara. Sim. Muita coisa envolvida. Então, a diferença principal foi essa, que a Globo deixou rolar, né? A Globo deixou rolar por meses, que o programa não eram 100 dias, mas era mais de um mês com certeza. E a diferença é que a Globo espetacularizou o caso da Bruna e de alguma maneira também espetacularizou o caso Sim, total. do Dr. Marcos Harter com a Emily, né? Deixou... Tanto quanto o da Bruna e do Gabriel. Deixou rolar. Enquanto não tocasse, não era agressão. A partir do momento que tocou 2 vezes seguidas, aí não, aí já é demais, sabe? até porque judicialmente poderia ser um problema para a própria casa. O próprio né? Marcos ia entrar com processo, falando assim, aqui tá falando que eu não posso bater nela. Se ele não tivesse batido nela, tivesse humilhado ela de todas as formas, ele podia entrar contra a Globo. Falar assim, tá na letra aqui que vocês falaram que só não podia bater. Que é o raciocínio sabe? da Record até hoje, né? Você Sim. pode cuspir na cara, você pode humilhar a pessoa, você pode jogar destruir ela líquidos na pessoa. emocionalmente, perdão, mas você só não pode encostar diretamente nela. Com Para vocês violência. verem como que arcaicamente entra uma valorização de que violência é só isso. E aí as pessoas entram acreditando que é só isso. É então, só mão na cara. se eu ofendo, se eu te humilho, se eu falo pra você trocar de roupa, ou se eu falo que você não é boa o suficiente, isso não é violência. Eu não sou violento. Falando agora não somente como terapeuta, mas como mulher que saiu de um relacionamento abusivo, é um lugar... Não é só tenebroso, como é obscuro, porque não tem esse lugar de letramento. O abuso ele não escolhe se você é estudado ou não. Ele não escolhe raça, cor, religião. Pessoas. As pessoas têm dificuldade de entendimento e de responsabilização. E aí você está inserido e comprometido numa relação, você vai se comprometer. Quem está comprometido, ele vai dar. Seja um homem ou uma mulher. Ele vai oferecer o comprometimento. Quem não está comprometido com uma outra pessoa porque você é um objeto, eu vou me sentir no direito de tirar de você o que você tem de melhor. E abusadores abusadores têm um nível de autoestima baixíssimo. Então eles precisam humilhar o outro para eles se sentirem melhores. E com isso a cota é tua autoestima, tua empatia, que são as coisas mais preciosas da humanidade.
A pessoa com quem você está se relacionando, ela tem que estar pior do que você está se sentindo. Exatamente. Para ele se porque sentir aprovado. Exatamente. E aí ele vai projetar todo o caos dele na outra pessoa. Que é só, Não, por favor, que desculpa. só é esse lugar, por exemplo, da inversão. Não da inversão, perdão, da projeção. O abusador, ele se denuncia todo o tempo. Então, na hora da humilhação, ele tá se entregando. Então, ele vai falar, você é grossa, você é burra, você é isso, você é aquilo. Ele tá falando dele. Dele. Que ele não sustenta olhar pra isso, se responsabilizar e pegar a caixinha dele de responsabilidade e entrar na terapia. E aí a pessoa acredita que ela tá ali. Então, pera, como é que eu posso melhorar mais? Se meu namorado, que me conhece tão bem, disse que eu sou isso ou aquilo. E é nessa a dificuldade de sair das relações. Você levantou uma bola que me fez pensar como que talvez um primeiro sinal seja, né, nesse rebaixamento do ego do outro para poder lidar com o seu próprio ego, né? Enfim, na autoestima do outro e tal. Como que talvez um primeiro símbolo, um primeiro sinal de que a pessoa está num relacionamento abusivo seja o outro não ficar feliz por ela estar feliz. Exatamente. Né? Do tipo, se ela tá mais feliz do que eu vou tentar anular isso. E como isso acontece com frequência, né? Sim, muito. Dá tempo de contar um caso? Pode, por favor. Depois a gente já... E a gente caminha. encaminha. Infelizmente, porque tá um papo tão gostoso. A gente nem Mas viu eu o tempo posso vir passar. mais vezes. Com certeza. Sabe Por favor. chamar. Inclusive o nosso ao vivo, tá convidado. Pode vir né? no ao vivo, pode vir. Eu vou dar um caso pessoal, que eu acho que pode chegar para muitas mulheres e elas se identificarem, que é essa coisa da sutileza, né? Existiu um episódio onde tinha um aniversário, eu namorava uma pessoa e a mulher do melhor amigo dele fez um aniversário no barco. E eram só as mulheres. E nós fomos. Só que, quando a gente estava chegando lá, chegou um amigo gay dela. E aí eu, que já estava pisando em ovos há muito tempo, falei, cara, primeira coisa que eu pensei, eu vou avisar a ele que tem um homem no barco, porque quando ele vê as fotos, vai dar uma merda. E vai ser o caos, porque não são brigas normais onde a gente senta e conversa, vamos resolver. São brigas caóticas de 3, 4, 5, uma semana. E aí eu peguei meu telefone e mandei minha mensagem, olha, pra você dizer que eu não te avisei, tá chegando um amigo da fulana de tal aqui, e só pra você, eu não sabia, tô sabendo agora, me justificando já pedindo desculpas por uma coisa que eu não tenho que pedir desculpas. Ali, naquele momento, já começou a briga. Quem é, qual é o nome dele, qual é o Instagram dele, que não sei o quê, você mentiu pra mim, nananana. Ali, como eu já tava mais balançada pra terminar, eu falei, cara, não vou fazer isso, eu trabalho a beça, eu trabalho 10, 12 horas por dia, eu tirei o dia de folga, eu vou me divertir. E aí fui lá me divertir, desliguei, eu me ausentei do telefone, e aí ele ligou. E aí começou a ligar, e aí foi o famoso pedido de desculpa. Desculpa, curte aí, nananana. Curti. Acho que acabou umas 9 horas da noite, eu fui pra casa. A gente morava junto. Cheguei em casa. Não, a gente já tinha se separado e voltado. Então já tinha minha casa de novo. E aí eu cheguei lá, e aí animado, sei o que, cheguei lá e tava dormindo. Eu falei, e aí, vamos jantar? Vamos comer alguma coisa? Ele me tratou igual lixo. Não falava, tratamento de silêncio. Não falava, eu falei, então tá bom, eu vou dormir. Quando eu dormi, aí ele me acordou. Bora almoçar? Bora jantar? Eu falei, não, agora eu já tô dormindo, não sei o que lá. Aí a comida chegou, ele voltou pro quarto bem grosseiro e falou, a comida tá lá, você não vai comer não? Aí eu levantei, eu fui lá. Aí a gente sempre tem tinha rotina de comer na mesa. Eu sentei na mesa, ele sentou no sofá. Ele não olhou pra mim, não falou comigo. E eu falei, vai continuar assim? E aí ele, não estou fazendo absolutamente nada. Eu falei, não é possível, eu vou pra minha casa. Aí bati a porta e eu fui pra casa. Tudo isso para descrever o seguinte. Quando a gente está imersa, tem uma dificuldade de entender o que está acontecendo. Todos os passos, minimamente, já eram abuso, porque o abuso já começou
Eu já rolava. Mas nesse episódio em específico já começou quando eu falei que eu ia pro aniversário. E aí já foi esse lugar que você tá falando, querendo minar a minha felicidade. Mas tem certeza? Você não vai trabalhar? Não é perda de paciente pra você? Mas e seu financeiro? Como se eu não soubesse, fosse inábil Como se com a você minha soubesse vida. da sua vida melhor que você. Exatamente. E ainda te trata, com todo respeito, como burra, né? Exatamente. É uma condescendência É uma incrível, né? louca. É o famoso louca. Mais do que questionar nesse lado do tipo manipular para que você se sinta. Sim. Ainda, além disso, ele tá supondo que você não pensou. Que eu não sei me virar, que estar com Você é só ele uma é a única tapada. forma que eu sei me cuidar. É, só pra vocês terem uma noção de que é isso com milhares de mulheres. Como isso que você falou reafirma, né? A necessidade dele. É. Como ele é uma pessoa importante. Sim. Bom, é isso. Que depois O papo- desse caso aí, a gente... Uma pena por um lado que esse caso, né, encerra o episódio com um caso, Daquele sorrisinho amarelo. Mas vai ter Semana que vem, outros. gente. mas também que bom que ele abre aí a possibilidade pra gente justificar sempre sua participação, pra isso não ser o Obrigada, último estarei momento da aqui. sua Pelo presença. amor de Deus. Inclusive, mais casos de assédio aparentemente vão pipocar nesse BBB aí. Já estão se discutindo hoje na internet, então provavelmente você vai Muito voltar. provavelmente, talvez algumas pessoas comentem o nosso vídeo e tudo Tomara, mais, e pelo tragam amor de Deus, casos, gente. trazem pautas Participem, dentro desse pessoal. lugar pra Participem. vocês. Muito bem falado, inclusive. Algo que eu esqueci no nosso programa de estreia e você agora acabou me lembrando, te agradeço. Obrigado. Um beijo. De nada. Que comenta aí, cara. Comenta aí, você tá no YouTube e diz pra gente o que você achou, não só da participação da Fernanda, mas também, enfim, o que você tem a dizer sobre esse assunto, se você já tem alguma experiência com isso, evidentemente. Se sentir à vontade. Se sentir à vontade, claro. Se você, enquanto homem, também reconhece que já praticou de alguma forma, Sim. quiser colocar isso. João, vamos falar aqui que a gente vai criar um e-mail pro pessoal mandar Isso é legal pra caramba. um ambiente mais seguro, Sim. menos exposto. E, gente, se vocês nos permitem, você pode enviar só como desabafo, como acontece em muitos lugares. Você pode enviar e falar assim, vocês podem falar sobre isso. E a Boa. gente lê, comenta brevemente Vamos fazer o seguinte. e pronto. radiodrible@gmail.com, esse e-mail já existe, radiodrible@gmail.com, inclusive quem quiser, siga a gente, @radiodrible no Instagram. Mande talvez por lá também, pelo Instagram, se for mais fácil, por DM. E a gente se compromete aqui a, se você não mandar nenhuma observação, nada, a gente te responde perguntando se a gente pode tratar sobre esse assunto. Se você não responder, a gente não vai tratar, então a gente só compartilha entre a gente. E a gente também se compromete a encaminhar tudo para Fernanda, Sim. que eu acho que é importante, já que a gente está falando sobre isso aqui nesse episódio contigo, e essa ideia surgiu a partir disso. E mais do que tudo, você, além de psicóloga mulher, acho que a gente pode combinar assim. Então, querendo se sentir à vontade, por favor, comente aqui no vídeo. Se quiser algo mais discreto, mande um e-mail pra gente, radiodrible@gmail.com, ou uma mensagem na DM em @radiodrible no Instagram. Diga lá, Gabriel Matias. Deixa a doutora fazer o jabazinho dela. Claro, inclusive, certamente vai entrar na edição, né? O arroba psicóloga _Fernanda Gomes. Sim, Então, por favor, fala um pouquinho psicóloga mais sobre. Fernanda Gomes. Para quem quiser me procurar, pode mandar mensagem. Eu sou psicóloga formada há 10 anos. Tenho especialidade em luto e cuidados paliativos, depressão e suicídio. E abordo temas, principalmente, como violências domésticas e abusos de uma maneira geral. E, quando vocês quiserem, estamos aí. Se esse programa te ajudou, chegue na doutora e fale assim, a gente veio por causa do... Tá gravado na Saúde. E ela vai mandar pra gente e a gente vai ficar muito feliz. Sim. Inclusive, só pergunta, você atende aonde, né? Eu atendo em Botafogo, mas atendo online também. Pronto, pra quem não é de Botafogo, Perfeito. Zona Sul, pra quem não é do Rio também Pra quem não é do pode se Brasil, Pra quem não é do Brasil, também. Pode se consultar com a doutora Fernanda Gomes, psicóloga _Fernanda Gomes, não é isso? No Instagram. Fernanda, muito obrigado Eu que pela tua agradeço, participação. muito mesmo obrigada. de coração, pela confiança de ter chegado aqui pra gente, chegado aqui para conversar com a gente sobre um tema tão sensível, delicado, enfim, e isso, né, em torno de 3 homens brancos, 4 com o Rodrigo, e espero que tenha sido legal, que você tenha se sentido à vontade. Você está convidadíssima para todos os programas. Convidada não, tá convocada, tem que vir. acabou. Inclusive, é isso. A gente vai ter agora, né, o nosso ao vivo, se quiser, fica muito à vontade. Vou encerrar, então.
Pode ser? Por favor. Foi um prazer inenarrável. Isso, Obrigada, curte, gente. se inscreve, ativa sininho, compartilha pra todo mundo, até porque é um vídeo importante. E comente. Compartilhe, exatamente, comente. E sigam a Fernanda. Obrigado, Por Fernanda. favor, obrigada Fechou. a vocês, gente. Valeu, gente. Valeu. Valeu demais. Fechou.